Hoje nós vamos falar sobre comunicação assertiva. Minha amiga Camila Castro está aqui. Prazer em te receber. Igualmente, obrigada. É um prazer estar aqui. Prazer é todo meu. O mundo mudou demais, Camila? Mudou. Na comunicação, no marketing, de uma forma em geral? De uma forma geral, a gente pode dizer que a gente muda o tempo todo. Né? A cada minuto, a cada segundo, a gente está mudando. Agora, a realidade muda o tempo todo. A gente consegue se adaptar rapidamente? Isso, mas eu vejo que hoje, com tantos recursos tecnológicos, com tanta evolução, né, nesse ramo da tecnologia, da inovação, a gente percebe que cada vez mais a comunicação está pautada numa estratégia digital. A gente está cada vez mais ali preocupado em fazer com que a comunicação esteja na ponta dos dedos e não mais na nossa voz, e não mais usando recursos corporais, recursos faciais para se expressar. Então eu percebo assim, César, que tem mudado muito, sim, né? A influência do digital, a influência de todos esses aspectos tecnológicos, eles estão fazendo com que a comunicação fique cada vez mais dificultada. É como se a gente tivesse um recurso entre nós para que a gente se entenda, para que a gente se comunique. Então, com certeza, a gente precisa discutir muito sobre isso, porque a comunicação ainda diz respeito a pelo menos, no mínimo, duas pessoas que estão ali frente a frente, ou não frente um ao outro, mas um emissor e um receptor. Para se ter um diálogo, uma conversa. Aliás, é importante que se tenha um diálogo, uma conversa. Se você não tiver um network, enfim, é importante fazer esse encontro, Camila? Eu acredito que sim, cada vez mais, né? A gente percebe que os conflitos hoje que são presentes, tanto nas relações pessoais quanto nas relações profissionais, eles vêm da dificuldade que as pessoas têm de se expressar. Eu entendo que todo conflito social, ele nasce desses problemas de expressão das relações. Então, a gente precisa expressar o que nos incomoda na relação com o outro e o que tem feito com que essa relação tenha sido próspera e positiva para a gente. Então, o que eu entendo é que cada vez mais a gente precisa se preocupar com a forma como a gente fala, a forma como a gente se expressa, o que o outro está sentindo quando a gente fala, como ele está recebendo aquilo que a gente está falando, porque a comunicação basicamente é um emissor e um receptor. Então, a gente tem alguém que está emitindo uma mensagem e uma pessoa ou várias que estão recebendo. Mas é importante a gente entender que cada um que está ali nesse processo, né, que está entre essa mensagem, ele tem uma bagagem de vida, experiências, né, conhecimentos, uma jornada de vida totalmente diferente. Então, a gente precisa, primeiramente, lidar com fatos, né, lidar com fatos, com a realidade. Eu falo que a gente tem que ter mais fatos e menos opinião. Nas relações pessoais, a gente percebe muito que as pessoas estão mais preocupadas em expressar a sua opinião. Então, você é muito preguiçoso, ou você sempre faz isso. Quando você reduz aquela pessoa ali a um advérbio de tempo, de intensidade, você é você sempre, né? Você acaba descredibilizando aquela pessoa e meio que passando um recado para ela assim: você não consegue ser diferente. E essa é a sua opinião, isso não é um fato. Por que você acha que ele é preguiçoso? Por que você acha por que você diz que aquela pessoa sempre faz aquela determinada coisa? Não diga sobre o que você pensa ao longo do tempo, diga sobre o agora. Então, você não me enviou aquele relatório que eu precisava, que eu te pedi há 30 minutos. Eu percebi que você não me enviou. Sabe aquele e-mail que eu te pedi? Então, estou aguardando, já fazem 15 minutos, não recebi. Isso é um fato. Aí a gente começa a lidar com a realidade. Agora, se eu disser, você sempre atrasa o envio dos seus relatórios, isso já gera um conflito. Concorda? Legal. Bom, a Camila faz palestras, é palestrante, lida muito com líderes, com empresários, com gente que acaba definindo, né, não só as suas empresas, mas o futuro da sua cidade, quem sabe de um estado. Agora, como definir, né? Qual o estilo de comunicação ideal que você nortearia ou colocaria para um líder? A gente precisa sempre trabalhar com a comunicação assertiva. Tanto na liderança, quanto nas relações pessoais, profissionais, independentemente, tá? O que é a comunicação assertiva, César? Ser assertivo, e todo mundo está confundindo, fazendo uma confusão danada com isso hoje em dia, ser assertivo não é acertar.
falar de uma forma que eu consiga acertar na comunicação. Não. A assertividade, inclusive se escreve com 2 S e não com C, de acerto, né? A assertividade é uma habilidade emocional. Então, o que é a assertividade? É muito simples. Significa você conseguir se dar conta de se posicionar. Como assim dar conta de me posicionar? Você ter peito para dizer o que precisa ser dito. E conseguir dizer de uma forma que não ofenda o outro. Não precisa ser duro, não precisa ser hostil, mas você tem que se posicionar. Exato. Você precisa dizer o que tem que ser dito. Então, se naquele momento você precisa ter uma conversa difícil, por exemplo, você citou o exemplo do líder, né? Que a gente vê muito nas empresas é que os líderes tendem a evadir, né? Ter essa evasão da comunicação, da conversa difícil. E é aí que entra o maior erro da liderança. Porque é justo nos momentos difíceis que você precisa orientar melhor o seu liderado. Porque se há algum conflito de interpretação, se ele não entendeu direito, se ele não está fazendo direito, a gente sempre tem que assumir a culpa. O líder, ele assume sempre a responsabilidade, não é culpa, muito bem, não é bem essa palavra, é a responsabilidade. Se o liderado não executou de maneira correta, a responsabilidade é do líder. Então, se ele tem essa responsabilidade, ele precisa orientar corretamente. Ah, mas eu já falei, e a gente escuta muito isso, né? Mas, Camila, eu já falei, eu já expliquei. Eu falei, então desenha. Eu falo sempre assim. Então, usa outro método. Porque você precisa falar a língua que ele compreenda. Quer dizer que ele tem problema? Está muito na moda isso também, César. As pessoas dizerem assim, meu funcionário ele tem problema cognitivo. Infelizmente, muita gente achando que é tudo problema de não conseguir compreender. Como se as pessoas tivessem problemas de compreensão e dificuldade de entendimento. Agora, existe algum tipo de problema? Existe Claro, um às vezes pode haver, pode ser o caso, mas isso não é a regra, é a exceção, né? A maioria das vezes o que acontece é uma dificuldade do líder, do treinador, da empresa em orientar corretamente. Passar a mensagem para o seu liderado. Isso, em definir procedimentos, orientar posturas, comportamentos adequados ao propósito da empresa, alinhados ao objetivo principal da empresa. E como desenvolver, né, esse trabalho com o líder para que o seu liderado ou eles andem alinhados? Sim, a gente consegue desenvolver de várias formas. Então, tem muito trabalho legal para ser feito. Treinamento, desenvolvimento de pessoas, né? Então, todos esses processos, a gente consegue trabalhar técnicas de comunicação como essa que a gente está conversando agora. Comunicação assertiva é uma técnica. Dá para você aprender. É só treinar. Né? Então, existe um processo... Não, Sozinho, não. A né? gente precisa mesmo de uma orientação e de um profissional capacitado. Ok. Né? Que tenha capacitado, treinado e experiente nessas técnicas, porque realmente não é fácil. E eu vou te dizer, eu tenho contato com essas técnicas muito recentemente. Tem 10, 15 anos que eu trabalho com essas técnicas. Isso é muito pouco, porque na realidade era para a gente já nascer num universo onde as pessoas soubessem se comunicar da maneira correta, e isso não acontece. Ninguém ensina pra gente o jeito certo de se comunicar. Então, a gente tende a dar a nossa opinião e fazer julgamento sobre o comportamento das pessoas, né? E isso não é legal. Isso ofende, isso afasta a gente das pessoas. O jeito certo é você se apoiar, pedir ajuda, contratar um profissional que entenda desse processo relacional, dessa dinâmica corporativa, ou mesmo num relacionamento pessoal, se uma pessoa estiver tendo alguma dificuldade, é através de uma comunicação assertiva que a gente vai conseguir resolver todos esses conflitos. E essa comunicação assertiva acaba ajudando não só na vida profissional, como também na vida pessoal. Sim. Dá para fazer uma mescla disso? Dá para ajudar ambos? Porque acima de tudo, o empresário ou o dono da empresa é uma pessoa isso, e tem vida pessoal. Isso. Então, é por isso que eu nem acredito muito nessa questão do vamos separar. Profissionalmente, eu sou uma coisa, na vida pessoal é outra. A gente entende que o ser humano ele precisa de todas essas esferas atuando conjuntamente e uma apoiando a outra. E a comunicação, uma vez que você aprende o jeito certo, vamos dizer assim, que a gente se comunica errado, eu não gosto muito de falar isso, mas de uma certa forma porque se está gerando tanto problema e se está machucando, magoando tanto o outro, então vamos trabalhar com esse conceito do errado, né? Mas que vocês entendam, quem estiver assistindo a gente,
e entendam que você não tem culpa de estar se comunicando errado assim, porque ninguém te ensinou até hoje como fazer do jeito certo, né? Mas um empresário que trabalha essa comunicação assertiva, ele vai entender, é como se fosse uma nova forma de pensar a comunicação. Toda vez que ele for se comportar frente a um ser humano, toda vez que ele for comunicar algo para alguém, ele vai se ver nessa situação, né? Deixa eu fazer o exercício aqui, eu preciso pensar no outro, eu preciso entender a dor do outro, eu preciso entender como, se é que ele está entendendo o que eu estou falando, como ele está entendendo. E para isso a gente tem que perguntar, né, gente? Quando você percebe, ficou aquele clima, ficou um clima ruim, nossa, a gente fez uma reunião, ficou um clima horrível. Ele mesmo se questiona? As o pessoas... próprio líder, o empresário, ele acaba se questionando por muitas vezes? Ele se questiona, porque as pessoas... Ele se questiona muito? Muito. Porque se instaura aquele clima Mas onde... ele percebe esse clima? Algumas pessoas têm mais facilidade, mais sensibilidade para enxergar. Mas é possível de ser detectado. É um olharzinho de canto de olho, um olhando pro outro, meio que querendo rir. É um que já pega ali o WhatsApp para poder mandar uma mensagem pro colega e já olha, você já vê que ele enviou uma mensaginha pro colega. Ou algum assessor que também passa que dê esse feedback que alguém falou alguma coisa no corredor. A rádio corredor é terrível. Isso, né? A rádio corredor sabe muito. Rádio peão. Rádio peão sabe muito, né? Sabe? E aí esses ruídos de comunicação incomodam e trazem insegurança para o líder, para o liderado, para todo mundo. Talvez eu tenha começado a entrevista de um modo não tão assertivo, com C, né? E não com 2 S, mas qual é o que você mais gosta de fazer, Camila? Você fala de comunicação assertiva, você fala para empresa, você fala para empresários, orientação, mas o que você mais Camila gosta Castro, de fazer? exato. Camila Castro, pessoalmente... Eu sou apaixonada por comunicação, César. Apaixonada por comunicação e por pessoas. Então, a minha área é ajudar as pessoas a expandirem a sua mente. O meu objetivo, meu propósito de vida é esse. Fazer com que as pessoas, especialmente no universo corporativo, empresarial, por quê? Porque eu sei que é um ambiente que necessita de muito apoio para que a gente consiga trazer uma melhor cultura, um clima mais harmônico, porque a gente passa a maior parte da vida da gente no ambiente de trabalho. É verdade. Né? E eu percebo que o adoecimento nas empresas, ele é uma realidade. Tanto que o burnout, ele é uma doença já catalogada como uma doença do trabalho. E é uma das doenças hoje mentais que mais... estão presentes na nossa realidade, né? Então eu entendo que o meu propósito hoje, com essa, eu diria sensibilidade de perceber, de percepção mesmo, né? Desses aspectos subjetivos do clima, né? Que é a felicidade, a satisfação, a motivação das pessoas, através da minha comunicação, né, através dos treinamentos, do desenvolvimento, da conversa com as pessoas, eu percebo que essa expansão da mentalidade, ela ajuda e é capaz até, inclusive, de solucionar problemas dentro da empresa, porque, de repente, você enxerga um caminho que você não estava vendo. De repente, você consegue ter uma visão do seu chefe, do seu líder, do seu superior, né, que você não tinha tido ainda, que é uma visão humana, que ele também tem inseguranças. E é por isso, muitas das vezes, que ele conversa de uma maneira agressiva. E isso é uma premissa da comunicação. É verdade. Quando você se expõe de maneira agressiva, quando você diz algo de maneira agressiva, isso só expõe a sua falta, né? Uma insegurança sua. E é possível, através da comunicação assertiva, a gente identificar exatamente qual é a necessidade desse líder. Através do julgamento dele, a gente consegue identificar qual é a necessidade dele, qual é a falta, o que está escondido por trás daquilo. Você entende que é quase uma terapia? A gente não pode generalizar, né? Até porque muitas empresas não... Ou eu vou fazer o contrário. As empresas estão doentes, ou muitas empresas estão doentes, ou passando alguns perrengues, por conta da falha na comunicação? Com certeza. Com Não, certeza. não podemos generalizar, né? Cada uma, né? Eu vejo que, claro que não. Nós temos muitas empresas modelo, temos muitas empresas referência, nós temos aquele selo GPTW, né, Great Place to Work, que são empresas que cuidam de pessoas, que se preocupam com as pessoas. Mas, de uma maneira geral, eu entendo que as grandes empresas, até por terem mais recurso financeiro,
e mais experiência, mais tempo de estrada, né? Elas tendem a ter mais know-how nesse sentido humano, nesse aspecto humano. Elas trazem mais conhecimento de fora. Então, aquilo tudo que é praticado, que dá certo, elas treinam, usam e já, né, praticam. Porém, as pequenas e médias, a gente não vê isso tão nitidamente no dia a dia das empresas. E esse é o grande problema, porque Aonde no que Brasil... está o erro? Onde é que está a falha dessas pequenas e médias? Eu acho que não seria nenhuma Não são falha. falhas? Eu acho que faz parte do processo natural de crescimento da empresa. No É um começo, desconhecimento? sim, é uma imaturidade mesmo, né? Eu acho que a maturidade profissional, ela vem vindo de acordo com a necessidade. A maioria do empreendedor brasileiro, ele empreende porque precisa, porque tem necessidade. Então, é necessidade financeira. Ele precisa o quê? Vender. Então, o primeiro foco da empresa nasce com a venda. Vamos vender, 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 vender. E essa não é a rotina ideal? Tem de que uma vender, empresa? Não, claro. tem que vender. O coração da empresa é a venda. Tem que vender, mas assim, é a rotina ideal ou tem alguma coisa que dá para ser colocado também? Aí é que tá. Deveria nascer tudo junto, né? O departamento de marketing com vendas, o departamento de gestão de pessoas, deveria já nascer no planejamento estratégico da empresa. Mesmo que não todos esses departamentos conjuntamente, mas o empresário que começa a empreender, ele já deveria ter consciência de todas essas áreas, entende? Se a gente tivesse mais educação, né, empresarial, desde a escola básica, eu acho que seria muito diferente a realidade, com certeza. Mas não temos. Então, a gente tem que lidar com a realidade, que é 98% das empresas brasileiras são pequenas, médias, tradicionais, familiares, e enfrentam problemas financeiros. Então, elas vão começar a investir nesse aspecto da humanização e no treinamento e desenvolvimento de pessoas, quando ela perceber que está sobrando uma graninha ali. Entende? Entendi. Então, essa é a questão. Não é bem uma falha. Infelizmente, é um processo que é social, inclusive. Não dá para a gente apontar aonde está o erro, né? Qual seria o seu conselho hoje, para a gente finalizar aqui, inclusive, Camila, qual seria o seu conselho para pessoas que estão começando o seu pequeno ou médio negócio, né? Tem ali 3, 4, 5 funcionários, Sim. Né, ou colaboradores. Qual é seu... Vamos voltar, então, para dar uma dica bem prática para quem está aqui assistindo esse vídeo. O empresário que está começando agora, vamos colocar a situação que ele não tenha conhecimento ainda financeiro, de gestão de pessoas, bem específico ainda dos setores administrativos. Mas ele já vai começar a se comunicar com o cliente, com o fornecedor, ele já vai começar a vender. Então, ele precisa se comunicar com muita gente. Então, eu já quero dar uma dica geral aqui para todo mundo que está acompanhando a gente, que é o quê? Comunicação assertiva. Primeira dica, evitar julgamentos e opiniões e lidar com fatos. Lidar com fatos, até para negociar com o seu cliente. Olha, eu percebi que você não respondeu o meu e-mail, tem 20 dias já que eu enviei, eu estou entrando em contato para me certificar de se você tem realmente interesse ou não. Ok? Pronto. Não é julgar, fazer julgamento. Eu tô vendo que você não tem interesse. E aí já fica bravo. E já não, né? Não dá, né? Cria Pra começar aquele clima. assim, né? Não dá para começar assim. E a segunda dica que eu dou é para você sempre tentar trazer uma comunicação a mais humana possível. Ou seja, tente mostrar a sua vulnerabilidade, mas do jeito certo. Eu acho que hoje em dia as pessoas estão errando muito a mão nessa questão da vulnerabilidade. Mostrar? Se mostrar humano, vulnerável. Ah, tá. Que tem erros, que tem... Aí é que tá. Contas. Quando a pessoa vai mostrar a vulnerabilidade, hoje as pessoas tá na moda falar disso, tem que mostrar a vulnerabilidade. A galera tá mostrando de uma forma errada. Eles estão se mostrando um pouco vitimistas. Do tipo assim, eu tenho que bater minha meta, dá para você comprar esse produto aqui, que eu preciso ter uma meta para bater? Ou o proprietário que fala assim para a equipe, fala, nossa, tá tão difícil pagar salário, pagar aluguel, vocês têm que me ajudar. Isso já é a política do vitimismo, não é assim que funciona. Para você mostrar a vulnerabilidade sem entrar nesse aspecto do vitimismo desesperado, do apelo emocional, que não funciona. Como é que faz? Como é que faz? Você mostra a sua necessidade. E sentimentos. Falar de sentimentos conecta. Quando você fala de sentimentos, olha, gente, eu me sinto preocupado porque eu tinha a necessidade de ter esse montante hoje em caixa e eu não tenho.
Eu estou com um plano para amanhã, só que você tem que tomar as rédeas da situação. O líder e o empresário, ele está no comando do barco. Mostrar a dificuldade. Mas mostrar firmeza e uma orientação. Para que caminho que ele está indo, né? Gostei disso. Ele precisa mostrar, porque é ele que é o esteio ali, o eixo das pessoas, da empresa. Porque se ele já chega mostrando um vitimismo, ele pode até... Passa uma fragilidade, né? Fragilidade dele. Dele de Boa, gestor. boa. Ele tem que mostrar uma fragilidade humana, mas ele não pode mostrar em momento nenhum que ele está desanimado com a própria empresa. Nós estamos passando um momento difícil, Exato. porém... Eu falo que qualquer pessoa pode estar desanimado, menos o empresário. Se o empresário está desanimado com o negócio dele, Fecha, né? ele precisa de apoio, né? Precisa E urgente. se tiver, não demonstre. Bom, nós vamos fazer muito mais. Vem aí um evento. Aliás, já pode falar alguma coisa? A gente está Camila? planejando ainda, né? Mas vai ser um evento muito bacana, voltado para a comunicação assertiva. Estamos com várias parcerias, nomes muito bacanas aqui de Ribeirão também, que vai atuar em conjunto para a gente falar. Vai ser um evento que em Ribeirão eu nunca vi. Vamos falar Nada de igual. Comunicação assertiva. Assertiva. E eu vou trazer essas técnicas bem práticas para o dia a dia. Acho que o público vai gostar. Quem quiser conhecer um pouquinho mais de você, Aí pode me adicionar no Instagram, @CamilaCastroADM. maravilha. Camila, prazer mais uma vez te receber Igualmente, aqui obrigada. e volte mais vezes. Nós vamos Obrigada, o prazer foi meu. encontrar a Camila muitas vezes aqui, com certeza, e também nas palestras. Senhoras e senhores, Camila Castro, obrigado mais uma vez. Obrigada. E esperamos que você tenha absorvido um pouquinho desses ensinamentos. Eu estou um pouquinho a cada dia. Obrigada. Até a próxima. Até. E você também. Até o próximo.